Olá, eu sou a Catarina, eu sou estudante de Ciências Sociais pela UNB. Esse projeto de pesquisa foi feito com o orientador Edson Farias, faz parte do projeto dele, o Popular na TV, e o meu trabalho especificamente é sobre o discurso das telenovelas e os efeitos da vilania. Esse trabalho focou especificamente nas novelas Senhora do Destino e Avenida Brasil, e nas vilãs das respectivas novelas, Nazaré Tedesco e Carminha. Elas foram escolhidas ao longo da pesquisa porque eu achei que a trajetória delas era muito comum. Primeiro porque elas tiveram grande repercussão e também porque elas eram duas personagens que procuraram ascender materialmente através de meios ilícitos, né? De meios moralmente vistos como errados. As palavras-chave desse trabalho é vilania, telenovelas, catarse e trabalho. A metodologia foi o levantamento do acervo novelístico em plataformas digitais, leitura da base bibliográfica apresentada pelo orientador e também de outros autores que eu conheci ao longo da pesquisa. O levantamento do acervo novelístico consiste em assistir episódios das novelas e também recortes de cenas das novelas. A pergunta norteadora é: por que as duas vilãs, Nazaré Tedesco e Carminha, personagens das novelas analisadas, ficaram tão populares entre os telespectadores? Ao longo da pesquisa foi visto que as novelas tiveram muita audiência, essas duas personagens fizeram muito sucesso na internet também, além da TV, e isso me intrigou muito, né? Entender quais semelhanças e o que elas causaram no público. As principais referências teóricas é Martim Barbeiro e Renato Ortiz para contextualizar o lugar das novelas na América Latina, especificamente no Brasil. O trabalho de Maria Rita Kell também e Adalberto Cardoso, principalmente. Adalberto Cardoso ele fala sobre como no Brasil o lugar do trabalho foi colocado como uma função dignificadora. E também de que no Brasil o trabalho é visto como uma coisa que não é forçada. Isso é uma herança escravagista, de que os brasileiros aceitam, uma ideia de que os brasileiros aceitam o trabalho de maneira dócil, de maneira muito passiva, e também foi construído sociologicamente no século XX. As duas vilãs contradizem esse estereótipo do brasileiro, essa ideologia do trabalho. Pois elas tentaram ascender materialmente de maneiras ilícitas, através de golpes, através de enganando pessoas. Então, com isso, eu trouxe também o trabalho do Roberto da Mata, principalmente sobre os malandros, né, na obra Carnavais, Malandros e Heróis, em que ele fala que os malandros, que é um tropo muito popular brasileiro, eles procuram ascender, eles tentam conseguir o que eles querem através de golpes, desde pequenos até grandes. E com esse jeitinho, né, eles conseguem levar a vida, eles conseguem contornar as dificuldades que eles enfrentam. Então, as conclusões dessa pesquisa é de que as vilãs elas causam um grande efeito catártico nas pessoas porque elas vão contra aquilo que é difundido como o comportamento típico brasileiro, né, em relação ao trabalho, de que o brasileiro gosta de trabalhar, de que o brasileiro aceita sua condição subalterna, de que o brasileiro não se incomoda com a pobreza, né, e que isso é um processo de dignificação, né? Então, as vilãs, elas são tão populares, essas duas vilãs, porque elas apresentam um comportamento que é visto como moralmente vergonhoso e é reprimido, mas elas apresentam na novela de uma maneira espetacular e causam realmente um efeito de catarse, de identificação reprimida. E é isso, eu agradeço a atenção e espero que gostem. Muito obrigada.